Este segundo painel é dedicado à formação avançada aos programas de doutoramento do CIES. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar aqui todos e todas as colegas que estão em representação dos 8 doutoramentos coordenados pelo CIES. O CIES ainda participa em mais 4. Vou dar a palavra pela ordem de integração dos doutoramentos no CIES e vou começar já pela Patrícia Ávila, que vai fazer algum balanço global, algum retrato global dos doutoramentos e depois também falar um pouco sobre o doutoramento de Sociologia, e à medida que vou passando para os outros colegas, então vou referindo os nomes, ok? Para não perdermos tempo. Eu só não sei onde é que está a minha apresentação. A Neide está aí? Neide, ajuda-me lá. Como é que isto sai daqui? O que fizeste? Controle qualquer coisa? Não é esta? É essa, é. Então, começamos. Boa tarde a todos. Bem-vindos de volta. Eu quero começar, só uma palavrinha antes de falarmos dos doutoramentos, para agradecer as 2 excelentes sessões que tivemos nesta manhã. Acho que estavam praticamente todos aqui. Portanto, quero agradecer mesmo muito aos colegas que participaram nessas 2 sessões. Foi impressionante a dinâmica dos grupos de investigação, a quantidade de atividades e diversidade de atividades e a capacidade de sistematização em tão pouco tempo que conseguiram aqui trazer-nos. E foi um privilégio ouvir os participantes no primeiro debate, não é? Que nos trouxeram aqui o seu conhecimento aprofundado sobre a história do CIES e também que nos ajudam, com as suas reflexões, a pensar nos desafios que sabemos que temos que enfrentar no futuro. E já agora também, só para concluir uma conversa que estávamos a ter esta manhã, eu não estive na 2N13, mas estive na 2N16, nas traseiras da 2N16, onde ficava a primeira sala de computadores do CIES, que tinha 2 computadores. Foi uma evolução depois do computador, havia 2 computadores e tínhamos que reservar. E foi lá que trabalhei em 2 grandes projetos de investigação e eram ambos coordenados por Jorge Correia Jesuíno. Portanto, a ligação à psicologia social nessa fase, não está aqui ali já agora, mas nessa fase foi muito importante. E fizemos um grande projeto que foi a Comunidade Científica Portuguesa nos finais do século XX, com uma publicação em que estavam muitos dos que estão aqui, e que foi uma atividade transversal do CIES na altura, porque juntava a maior parte, não eram dos grupos de investigação, mas das áreas de investigação do CIES. Um projeto para mim, que estava a começar naquela altura, estas leads de investigação inesquecível. Pronto. Agora que já roubei aqui 1 minuto aos doutoramentos, desculpem, isto foi andando. Sobre os doutoramentos no CIES são uma atividade relativamente recente. Como já foi dito, acho que foi o Rui Pena Pires que disse no início, esta atividade entra no CIES apenas que foi possibilitada pela constituição do CIES Unidade Orgânica. Só essa nova fase do CIES é que possibilitou que os doutoramentos passassem a poder ser integrados e coordenados cientificamente pelo CIES. Foi um grande desafio, lembro-me de conversarmos muito sobre como é que o íamos fazer, como é que ia ser esta integração. Foi feito de uma forma relativamente faseada. Eu não tenho as datas certas, mas sei que tudo começou com aqueles 4 doutoramentos, Sociologia, Ciências da Comunicação, Políticas Públicas e Serviço Social, que já existiam fora do CIES, acho eu, não estou a dizer, não? Políticas Públicas não? Se calhar não. Sim, porque eu acho que foram todos anteriores. E, portanto, estes 4 doutoramentos integram o CIES. O de Sociologia é o mais antigo, no ISCTE. O doutoramento em Sociologia começou a funcionar enquanto programa de doutoramento em 2003, 2004, salvo erro, por aí. Mas a integração no CIES, então, surge em 2011, depois da constituição da Unidade Orgânica. Aquilo que acreditávamos é que o lugar dos doutoramentos era mesmo num contexto de investigação, que o mais importante no doutoramento é a realização de uma investigação e que, portanto, o lugar dos doutorandos e das atividades principais do doutoramento devia de ser num centro de investigação e, neste caso, no CIES. Mantivemos sempre, apesar disso, uma relação muito forte com a ESP,
Na verdade, são cursos conferentes de grau e, portanto, e têm unidades curriculares e há contratação de docentes e, portanto, essa articulação com a ESP manteve-se sempre, mantém-se até hoje e faz todo o sentido. Já continuando só nesta sequência, mais tarde, o doutoramento em Ciência Política e o doutoramento em História Moderna e Contemporânea. Não tenho exatamente, não sei dizer a data, mas sei que foi mais tarde. Eles já existiam, estes dois doutoramentos, mas pelo menos no caso de Ciência Política, lembro muito das conversas com o José Manuel Viegas, que resistiu, que estava com sérias dúvidas se o doutoramento de Ciência Política deveria mesmo passar para o SIES. Ele dizia que o lugar dos doutoramentos era na escola, e nós discutimos muito com ele e trocámos muitos argumentos. E depois, finalmente, lá passaram estes dois doutoramentos também. Mais recentemente, já não se trata de integração no SIES, mas são dois doutoramentos que já nascem no quadro do SIES, que são o de Políticas de Administração e Gestão Escolar, em 2021, era o ano de pandemia, foi assim um arranque complicado, e mais recentemente ainda o de Administração Pública, que começou a funcionar este ano, 2025-26. Pronto. Portanto, o panorama é este, de 8 doutoramentos neste momento em funcionamento no SIES, mais 4 doutoramentos, mais participação em 4 outros programas de doutoramentos que participamos em associação. Um doutoramento FCT de Estudos de Comunicação, Tecnologia, Cultura e Sociedade, um doutoramento intitulado Mudança e Continuidade no Mundo Global, do Programa Interno Universitário de Doutoramento em História, um doutoramento em Economia Política, em associação com a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa, e o doutoramento em Estudos Urbanos, também já há vários anos que colaboramos, em associação com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Então, temos 8 mais 4 doutoramentos. Dizer algumas coisas muito rápidas sobre estes programas no seu conjunto. Eles têm um modelo curricular com uma estrutura semelhante, e acho que isso é bom, dá alguma uniformidade, apesar da sua diversidade temática, como é óbvio. Há uma estrutura curricular que é relativamente semelhante e há atividades conjuntas. Todos têm um primeiro ano com unidades curriculares e no final desse primeiro ano inicia-se unidades curriculares desenhadas especificamente para serem unidades curriculares de terceiro ciclo e pensadas para cada um dos programas doutorais. No final desse primeiro ano, inicia-se então a fase de elaboração das teses e procuramos desenvolver um conjunto de atividades conjuntas que articulam os vários doutoramentos, nomeadamente no colóquio doutoral, mais dirigido aos estudantes do terceiro ano, mas participam estudantes de outros anos, e é nesse colóquio doutoral que os estudantes de doutoramento podem apresentar perante os colegas e outros investigadores e debater a situação, o ponto de avanço das suas pesquisas, e um ciclo internacional de conferências doutorais, que é articulado também entre os vários programas de doutoramento e divulgado conjuntamente, e também permite que todos possam assistir às conferências dos vários doutoramentos e para o qual tentamos convidar conferencistas de renome internacional, de nomes de referência. Neste momento, estes números podem pecar por defeito, teremos cerca de 400 estudantes. Portanto, o SIES estará a acolher, na medida do possível, cerca de 400 estudantes de doutoramento. Teremos à volta de 74 bolseiros, este número também pode ser ligeiramente superior, pode não estar completamente atualizado, mas será perto na ordem dos 70, perto de 80 bolseiros. Não é um número muito elevado face ao número global, ao total, é um número elevado, mas face ao total de estudantes não é muito elevado, mas aqui sabemos que nos últimos anos as oportunidades de bolsas e o seu perfil têm vindo a diversificar-se cada vez mais, temos tido maior oferta neste domínio. Neste momento temos, graças à reitoria e ao ISCTE, é verdade, o ISCTE oferece bolsas de mérito a alunos do ISCTE, não são em grande número, mas são muito importantes. Este ano foi também iniciada uma outra bolsa, que é uma bolsa de isenção de propina. Temos estudantes que beneficiam de bolsas de FCT, todos os anos concorrem, todos os anos o SIES apoia várias candidaturas a bolsa, apoia mesmo candidaturas a bolsas FCT, e há também bolseiros no âmbito de projetos de investigação ou de observatórios.
Sabemos que este ano, para o próximo ano letivo, portanto 26-27, haverá ainda um outro perfil de bolsas, que serão bolsas de doutoramento ao abrigo do programa Pioneer e da Aliança Pioneer. E, portanto, este leque de bolsas será ainda reforçado, que é muito importante. Temos cerca de 25 a 30 teses defendidas por ano. Este gráfico, não vou alongar sobre cada um dos doutoramentos, não é esse o meu papel, mas só para vos mostrar que a produção de teses, digamos assim, é relativamente elevada, com algumas diferenças entre cursos. Como podem ver aqui também, só estão 6, porque os mais recentes, eu sei que tem, porque os dados são até 2024, o de Políticas e Gestão de Administração Escolar, desculpa, de Administração e Gestão Escolar, este ano já teve pelo menos 4, sempre a crescer, 4, a última foi esta semana, 4 teses de doutoramento defendidas, e o da Administração Pública terá daqui a uns anos, como é óbvio. Tinha alguns elementos rápidos para vos dizer sobre o doutoramento em Sociologia, mas não me vou alongar. Já disse que é o programa de doutoramento, acho que disse que é o programa de doutoramento mais antigo e que funciona de forma ininterrupta desde 2003, 2004. Na verdade, todos funcionam de forma ininterrupta. Nós temos conseguido todos os anos que todos os programas de doutoramento funcionem. Apesar de oscilações na procura, temos sempre conseguido isso. Portanto, a procura tem-se mantido, neste caso o doutoramento em Sociologia, em níveis relativamente elevados. Temos cerca de 20 candidatos por ano, dos quais aproximadamente 15 são admitidos, que acho que é uma dimensão boa, eu diria mesmo ideal para o funcionamento de turmas de doutoramento, que não as queremos excessivamente, na minha perspectiva, não devem ser excessivamente grandes. Temos uma elevada satisfação por parte dos doutorandos e uma boa taxa, creio eu, de conclusão de teses. Achamos sempre que podemos melhorar, mas temos uma boa taxa de conclusão das teses. Para finalizar, o balanço que eu acho que se pode fazer destes 14 anos de doutoramentos no CIES é muito positivo, mas há desafios e acho que há espaço para melhorar e estamos cá para tentar, de facto, que as coisas continuem a melhorar. Acho que podemos reforçar mais a integração dos projetos de tese em projetos de investigação em curso no CIES. Essa integração já existe, mas pode ainda ser melhorada. Estamos a trabalhar para que, isto já foi um trabalho começado na direção anterior, para que todos os doutorandos, a partir do segundo ano, estejam inseridos nos grupos de investigação. Neste momento estão todos os que são bolseiros. Quando se pesquisa a constituição dos grupos de investigação, os bolseiros já estão todos eles alocados a grupos de investigação, mas queremos fazê-lo para todos os doutorandos. Não faz sentido que seja apenas para os bolseiros. Tentar alargar as atividades dirigidas aos estudantes a partir do segundo ano. Acho que há espaço também para crescer. Isso pode ser muito importante para criar pode ser muito importante vários pontos de vista para ajudar na conclusão das teses e para reforçar as competências dos estudantes e também reforçar a pertença à equipa, nomeadamente ações de formação metodológica, de escrita e publicação científica, entre outras. Não estou a pensar em frequência de unidades curriculares muito formalizadas, mas mais formação não formal, digamos assim. Também acho que podemos reforçar a participação dos estudantes em programas de mobilidade internacional e outras coisas que podemos falar no âmbito deste painel. Para terminar, só dizer-vos que acho que o CIES tem ganho muito com o acolhimento destes estudantes de doutoramento. Acho que tem sido muito enriquecedor para os próprios grupos de investigação e para as dinâmicas em curso. Acho que tem melhorado também as condições de acolhimento. Este edifício proporcionou para os estudantes de doutoramento novas condições, quer em termos da frequência das aulas, das sessões dos seminários de primeiro ano, mas também de trabalho, porque têm acesso a salas partilhadas e muitos deles ocupam essas salas. Quero agradecer a presença de alguns deles aqui hoje, que já vi que estão cá. Portanto, agradecer a presença deles nesta sessão e, sobretudo, desejar que as suas teses corram da melhor maneira e estamos cá para continuar a apoiar. Obrigada.
Muito obrigada, Patrícia, por este retrato mais global e também pela apresentação do doutoramento em Sociologia. Eu, como dizia, vou seguir a ordem de integração dos doutoramentos no CIES e, portanto, vou seguir a ordem que a Patrícia apresentou precisamente agora mesmo. Eu ia pedir também relembrar que também temos um tempo muito limitado. Este painel tem a duração de 1 hora e, portanto, ainda pior do que o Helga, que dava 7 minutos, eu vou dar 5, porque somos mais. E há menos tempo. E, portanto, passava já a palavra ao Gustavo Cardoso, diretor do Doutoramento de Ciências da Comunicação. Bem, eu vou tentar utilizar 5 minutos, o que quer dizer que é fazer um exercício de verdadeiramente sem rede, porque aquilo que eu tentei fazer foi pensar o que é que se pode dizer a partir das 51 teses defendidas desde 2011 até agora. Nós temos isto. Portanto, tu mostraste as 27, portanto, são um pouco mais, e isso permite-nos fazer, permite-nos fazer uma análise um pouco mais aprofundada do que somos e da nossa oferta e também para onde é que poderemos querer ir, eventualmente, no futuro. Há uma outra coisa também já agora, em termos interessantes, é que nós temos tantas defendidas quanto aquelas que poderemos vir a ter defendidas a partir de agora para a frente, porque temos 52 alunos no conjunto do 2º e 3º ano. Mas tentando... Eu depois posso-vos dar as notas se alguém tiver curiosidade. Mas, basicamente, o que é que nós temos? Nós temos 10 áreas principais de interesse. Elas são construídas a partir não tanto daquilo que nós dizemos ser, mas daquilo que as pessoas acham que nós somos. Isso quer dizer o quê? Jornalismo, mídia e representações sociais como uma. A segunda, rádio, áudio, podcasts e transformação digital dos mídia. Uma terceira sobre comunicação política, mediatização e opinião pública. Uma quarta sobre redes sociais, plataformas digitais e sociedade em rede. Uma quinta sobre publicidade, consumo, marcas e cultura de influência, ou lobbying, se quisermos. Relações públicas, comunicação organizacional e estratégia. Comunicação em saúde, literacia, risco e bem-estar. Cultura digital, mídia alternativos e participação. Internet, digital governance e ambiente sociotécnico. E mídia, desporto e indústrias culturais. O que é que isto nos mostra? Bem, mostra-nos, em primeiro lugar, que nós, e se quisermos fazer essa comparação, porque ela é possível de ser feita, e eu tentei fazê-la ao longo dos anos, e hoje tentei organizar um pouco as ideias, por exemplo, com os nossos vizinhos espanhóis, ou com o conjunto de universidades europeias que focam o seu interesse na comunicação, nós, aquelas de topo, nós claramente somos algo estranhos. Mas há uma resposta para essa estranheza. Nós não nos inserimos em nenhum padrão daquilo que é a oferta lá fora. Porquê? Porque a oferta lá fora vem muito numa tradição de media studies e a nossa vem muito numa tradição de sociologia. O que quer dizer que nós somos ciências da comunicação made in ISCTE, ou seja, produto de tudo aquilo que o ISCTE tem vindo a escolher como sendo as suas áreas principais. Obviamente que há coisas que não estão aqui tão facilmente colocadas, mas vale a pena também falar, por exemplo, o que é que nos distingue das outras universidades portuguesas em termos da oferta? Nomeadamente, por exemplo, com a Nova. A Nova, e se lembrarem, que eu sei que é difícil das 10 coisas que eu acabei de dizer, temáticas, mas a Nova, por exemplo, é muito mais mídia e jornalismo, cinema, comunicação, cultura e artes. Nós temos algumas, mas temos também um sabor à sociologia na nossa abordagem destas temáticas que são abordadas para a Nova. O Minho, por exemplo, tem Media Literacy, audiência, juventude e estudos culturais. Mais uma vez, há algumas pontes, mas também há algumas diferenças. Coimbra, jornalismo, democracia, mídia e política, por exemplo. Mas nós temos também algumas coisas que vale a pena salientar. Faltam quantos? 2 minutos? 1 minuto e meio? 2 minutos. Ok. Então, também, nessa perspectiva, eu acho que vale a pena dizer que, quando nos comparamos, por exemplo, com Espanha, e comparando-nos com as Universidades Autónomas de Barcelona, Pompeu Fabra também em Barcelona, Navarra, a Complutense de Madrid, a Carlos III, Valência, a Ramon Llull também na Catalunha, nós articulamos comunicação, ou seja, estudar e investigar no quadro de doutoramento de Ciências da Comunicação do ISCTE, quer dizer lidar com comunicação e instituições, comunicação e governação, comunicação e políticas públicas e também sociologia política. Não é? Eles têm outro tipo de
de foco. Nós também temos uma outra coisa que é fundamental aqui salientar e que para quem estiver aqui e conheça o trabalho da Escola Superior de Comunicação Social e conheça a história do doutoramento no ISCTE, também já fez essa relação, que é a área de Relações Públicas, Comunicação Estratégica e Organizações, na qual nós somos especialmente fortes. Somos fortes porque temos essa colaboração, porque o doutoramento é produto de uma colaboração de muitos anos com a Escola Superior de Comunicação Social. Isso torna-nos também, comparativamente às outras universidades portuguesas e universidades espanholas, numa dimensão rara, mas rara pela positiva. Pronto, essa é que acho que é importante nós tomarmos aqui. Também, por outro lado, nós estudamos muito o digital como fenómeno social, como relacional, como institucional, estudando as questões da comunicação em rede, da sociedade em rede, etc. Espanha, por exemplo, tem outra abordagem. São mais os modelos comunicacionais, os algoritmos, os conteúdos, os ecossistemas mediáticos. Portanto, há efetivamente uma dimensão muito própria, uma cultura própria do ISCTE em termos das ciências da comunicação. E isso também é visível, por exemplo, numa coisa que nós podemos falar também de experiência de todos os nossos doutoramentos, que é a integração da lusofonia e do sul global e os estudos comparados na oferta que o ISCTE tem nos seus doutoramentos. Porque nós temos, eu tinha aqui essa parte, só para vocês, se conseguirem não perder aqui nas folhas, talvez só... Onde é que está? Isto depois de 5 minutos é terrível. Bem, porque tinha aqui, mas temos só no doutoramento temos Guiné, temos Angola, temos Brasil, temos Cabo Verde, temos uma série de teses já defendidas, para além de outras que estão também no pipeline de produção para os próximos anos. Isso é também uma vantagem e uma diferença face às outras universidades líder em Portugal e também no quadro europeu. Depois, a última coisa que eu diria, e que eu acho que o Rui Pena Pires vai ficar feliz, é que quando a gente se compara com as outras universidades, com quem é que nós somos parecidos nas universidades de topo? Com a London School of Economics, em termos de comunicação, e com a Universidade Aalborg também, portanto, na Dinamarca. É o que há mais próximo disso. Se nós olhássemos para aquilo que eles oferecem nesses contextos, eu acho que nós podíamos dizer que, ou seja, como é que nós nos posicionamos quando comparando com essas universidades nesses outros países? Nós temos aquilo que é um doutoramento híbrido, mas híbrido em termos científicos. Porquê? Porque nós temos a comunicação, a sociologia, as políticas públicas e a relação entre tecnologia e sociedade. E, portanto, isto é, no fim de contas, os 4 pilares que nos podem dar algum tipo de excelência ou forte vantagem comparativa relativamente aos outros países, nomeadamente na parte, argumentaria eu, da comunicação pública, das políticas públicas e governance, na parte da comunicação, envelhecimento, literacia e saúde, por exemplo, também, e nas questões da sociedade em rede, quer no contexto português, quer no contexto lusófono e também do global. E, obviamente, a questão da comunicação digital na sua articulação com a sociedade. Porque essa é, provavelmente, aquela que nos torna mais inovadores, porque, precisamente, nós combinamos, é quase como se tivéssemos tido um pai da sociologia e uma mãe dos media studies ou o oposto. Mas, basicamente, é isto que eu acho que nós somos culturalmente e acho que também o devemos em muito, e quando falamos destes anos todos, já falámos de muitas pessoas, ao professor Paquete de Oliveira, porque eu diria que se ele não tivesse formado uma série de pessoas que estão aqui nesta sala e outros que já aqui não estão, mas que têm colaborado também com o doutoramento de Ciências da Comunicação, provavelmente a comunicação no ISCTE não seria nada parecido com aquilo que eu acabei de vos apresentar. E tendo dito isto, não cumpri 5 minutos, eu sei, mas pronto, mas foi o mais próximo possível. Obrigada, Gustavo. Passo então já a palavra ao Pedro Adão e Silva, diretor do doutoramento em Políticas Públicas. Posso falar aqui, não é? Sim, claro. Bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou tentar também aqui no espaço de 5 minutos olhar um pouco para aquilo que são as memórias destes 15 anos do doutoramento em Políticas Públicas e também um pouco dos horizontes. Bom, quanto às memórias, o doutoramento em Políticas Públicas tem de facto aqui um conjunto de singularidades no contexto do ISCTE e no contexto dos programas de doutoramento e é um doutoramento que tem tido muita procura. Nós
quase todos os anos, não posso garantir que não tenha sido mesmo todos os anos, tivemos sempre de pedir vagas adicionais e entre candidaturas e entradas, eu diria que números largos andaremos aí nos 70% de admitidos para o total de candidatos, ou até um pouco menos. Mas talvez o mais interessante e também desafiante, porque na verdade aqueles elementos de interesse do doutoramento em políticas públicas colocam desafios constantes ao programa. O mais desafiante é o que eu chamaria uma tripla heterogeneidade. E tripla heterogeneidade porquê? E isso é um elemento distintivo. Porque, desde logo, não há uma formação de base, quer seja de licenciatura, principalmente licenciatura, mas também de mestrado dominante nos candidatos. Isto é, nós não podemos dizer que os candidatos do doutoramento em políticas públicas são predominantemente licenciados em Sociologia, ou Ciência Política, ou Direito, ou Engenharia, ou Geografia, ou Economia. Por isso, simplesmente, não há mesmo um padrão. É uma enorme heterogeneidade e uma distribuição quase normal dos perfis dos candidatos. E essa heterogeneidade de formações anteriores, que é um desafio e coloca mesmo questões concretas, não apenas no ano curricular, mas durante todo o processo de realização do projeto de investigação, essa heterogeneidade do perfil dos estudantes coexiste com uma outra heterogeneidade que cruza com esta e que não está alinhada com esta dos temas. Eu não fiz o exercício que o Gustavo fez de levantamento das teses já defendidas, mas por acaso fiquei agora com curiosidade e vou fazer esse exercício, mas de novo também não há um tema, se agruparmos em grandes temas das políticas públicas, a educação, a saúde, os rendimentos, quer dizer, pensando nos vários, a proteção social, a energia, as políticas económicas, se fizermos uma categorização, apesar de tudo relativamente simples, também não vamos encontrar, é uma coisa muito impressiva, mas acho que não vamos encontrar nenhum perfil ou nenhum tema dominante. E a terceira dimensão da heterogeneidade prende-se com aquilo que também são as unidades curriculares e até o perfil dos docentes que têm assegurado o curso desde o seu início, portanto também com alguma abertura e com um espectro alargado. Bom, isso diria que corresponde ao objetivo que foi definido quando se desenvolveu esta área das políticas públicas e a forma como ela nasce também no contexto do ISCTE, que é precisamente esta abordagem mais do que interdisciplinar, eu diria transdisciplinar. E isso diria que é talvez um fator de maior satisfação, reflete-se na forma como o curso vai funcionando, porque julgo que isso torna interessante o curso para os alunos, mas diria também para os professores, porque normalmente não estamos habituados, nem somos expostos a grupos tão heterogéneos, há uma certa homogeneidade que se vai reproduzindo ao longo do tempo nos grupos, e portanto esta diversidade é em si desafiante, mas também muito interessante. Mas coloca aqui um outro tema que tem a ver com a transferência. Há um aspecto que eu não sublinhei, mas que é, diria aí sim, um aspecto dominante. Grande parte dos candidatos e dos alunos de políticas públicas são funcionários ou da administração central ou da administração local ou de outras entidades no setor público, o setor empresarial do Estado também e até reguladores. Mas isso de facto é o traço dominante, o que significa que há uma expectativa de que a transferência e aquilo que é o processo de fazer uma tese de doutoramento esteja muito articulado com aquilo que são as práticas profissionais dos estudantes. Dito estas três coisas, agora gastaria 2 minutos, que é o que me resta, a falar dos horizontes, que na verdade era o que me interessava mais dizer. Bem, primeiro há um grande desafio que é a própria gestão da heterogeneidade. Não é nada óbvio nem fácil, nomeadamente para criar um corpo comum no doutoramento, um corpo comum dos alunos e dos professores, mas também um corpo comum que seja sensível aos 2 perfis de alunos que aparecem no doutoramento em políticas públicas. Um dominante, que são aqueles que estão a trabalhar e que têm como objetivo fazer uma tese de doutoramento, depois o David julgo que falará disto ainda de uma forma mais avançada,
e, portanto, querem a transferência para aquilo que é a sua experiência profissional e que vêm muito marcados pela sua experiência profissional naquilo que se propõem fazer, e depois um outro grupo mais pequeno, mas que existe, que são os que têm vindo por uma via mais, diria, académica e, portanto, têm um interesse menos de aplicabilidade direta às suas experiências profissionais da tese. Essa gestão de dois perfis também depois tem uma fragilidade, como é que se processa a integração destes alunos nos projetos, nos vários projetos que existem. E termino com isto, acho que estes desafios, e pensando nos horizontes, têm um problema que eu diria que é mais específico deste programa em concreto, e que tem exatamente a ver com como é que nós podemos fazer esta transferência, diria, com uma lógica de médio alcance, para utilizar aqui o médio alcance no sentido do conceito sociológico do médio alcance. Acho que isso é o que nos deve preocupar, e devo dizer que houve avanços e progressos nesta dimensão, que se reflete, por exemplo, no número de teses já defendidas. Se nós olharmos para o último ano, acho que no último ano houve para aí 11 ou 12 teses de doutoramento em políticas públicas. Mas talvez o mais fundamental, porque estamos nos 40 anos do ISCTE, porque quando eu também olho... do CIES, peço desculpa, mas é que eu depois ia falar do ISCTE. Dos 40 anos do CIES, tem a ver também com a minha memória destes mais de 30 anos que estou aqui no ISCTE. Entrei para a licenciatura e depois comecei a dar aulas, e que se prende com uma preocupação que de certa forma está refletida aqui neste programa, que é este desafio deste tipo de transferência de conhecimento, que não é o mesmo que existia há 40 anos e não é o mesmo que existia quando eu fui aluno de licenciatura, e eu estava a ver este volume aqui à frente sobre esta antologia de estudos para pensar o país nas últimas 4 décadas, que é como é que nós compatibilizamos este tipo de transferência que temos de fazer, devemos fazer, e é interessante, e que há um incentivo ainda agora adicional, e que eu acho importante mencionar, porque o David vai falar dele, é que há o prémio salarial na administração pública para quem tem doutoramento. Isso tem pressionado do lado da procura estes cursos, e é uma coisa importante à qual temos de saber responder. Mas como é que esse desafio desse tipo de transferência se articula, que eu acho que é uma obrigação política, mas também quase moral da universidade, que é a capacidade de pensar o país e refletir o país. E refletir o país sem uma total dependência, por um lado, desta coisa que são as métricas na avaliação e as publicações e os artigos, o que leva à secundarização, por exemplo, do livro, que é, aliás, a base e o alicerce que eu saiba de todo o conhecimento sobre a realidade, mas também da investigação comissionada, isto é, da investigação que responde a algum tipo de desafio. E eu acho que nos deve preocupar, porque, sinceramente, sou absolutamente sincero, o ISCTE que eu conheci na década de 90, quando se iniciaram instituições como o CIES, tinha uma capacidade de refletir e pensar o país que eu acho que hoje está rarefeita. E está rarefeita por está condicionada objetivamente pelas métricas e pela investigação comissionada. E eu não estou a ver que a universidade seja capaz de ter um pensamento sobre o país, e um pensamento e um conhecimento do país, se continuar presa a uma lógica de avaliação interna que joga contra essa reflexão. E eu acho que isso também se materializa nos programas de doutoramento. Obrigada, Pedro. Passo já a palavra a Jorge Ferreira, diretor do Doutoramento em Serviço Social. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. E eu gostaria de começar por dar os parabéns ao CIES, a todos os seus dirigentes e investigadores e ao staff, e permitam destacar aqui a Neide Jorge, no trabalho que faz no CIES e ao Secretariado de Apoio aos Doutoramentos. Obrigado. Relativamente ao doutoramento em serviço social, portanto, a história deste doutoramento no ISCTE inicia-se em 2004, com um protocolo de cooperação entre o ISCTE e o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, em que na altura eu era diretor do Instituto, e no ISCTE o professor João Ferreira de Almeida. A partir de 2010 passa a ser um doutoramento autónomo do ISCTE. O doutoramento tem anualmente entre 12 a 15 estudantes matriculados e inscritos,
Tem desenvolvido as suas teses. Neste momento temos 61 teses concluídas, defendida, portanto, que é um número bastante significativo. A maior parte destes doutorandos que saem do doutoramento no ISCTE estão nas universidades e nos politécnicos, portanto, quer públicas, quer privadas, a lecionar, a desenvolver projetos de investigação. Temos também alguns nos serviços da administração pública, portanto, em várias atividades, o que se torna também extremamente importante. Um segundo aspecto é que o doutoramento estar integrado num CIES, num centro de investigação, foi de facto uma mais-valia para o reconhecimento e identidade do serviço social em Portugal. Portanto, isso é notório e a própria representação pública do serviço social se tem vindo a reconstruir e a reconfigurar em função desse desenvolvimento e dessa integração. E também algum reconhecimento europeu e internacional, até pelas parcerias que temos hoje estabelecidas no âmbito do programa doutoral. Também destacar que, sendo um centro de investigação que tem uma avaliação de excelente ou muito bom, mas maioritariamente de excelente, tem também impacto em todo o processo de formação e de qualificação que se faz neste programa doutoral e também se estende aos projetos de investigação e às atividades de extensão à comunidade. E retirou também da parte da identidade pública do serviço social apenas a ideia de ser uma formação, uma qualificação e introduzir a dimensão da investigação no próprio serviço social como prática. Também reconheço que o serviço social no CIES tem vindo a desenvolver investigação através de vários projetos de investigação, com resultados que eu valorizo para o conhecimento interdisciplinar das ciências e também das próprias políticas públicas. Por isso, resta-me apenas dizer obrigado ao CIES e assumir e continuar a assumir o compromisso de que continuaremos empenhados no desenvolvimento da produção de conhecimento nesta área e numa perspectiva interdisciplinar também, e com maior colaboração entre as várias áreas que estão integradas no CIES. Muito obrigado. Muito obrigada, Jorge, também pelo cumprimento do tempo. Aliás, ainda havia alguma margem. Vou passar então agora à Guia Arcornero. Ai, desculpa, Guia Arcornero. Agora sim. Já te chamei essa peralta. Pronto, então pronto. Estamos bem. Estamos bem. Em representação do doutoramento em Ciência Política. Estamos aqui ao bocado. Bom, enquanto... ok, isso vai abrir. Este do... Sim. Eu queria... Obrigada, antes de mais, pela organização. Obrigada pelo convite. Por este excelente evento. Está a ser mesmo muito interessante, como todos os fóruns, mas claramente este é especial. Eu estou aqui em representação do doutoramento em Ciência Política, digamos, com uma pequena substituição da última hora. Devia estar a professora Ana Belchior, minha colega e amiga Ana Belchior, que é diretora do doutoramento, mas ela não pôde vir, portanto, delegou a mim esta tarefa. E também me reencaminhou esses slides, que são fundamentais para mim, porque eu não conheço muitos detalhes do doutoramento, portanto, são uma base para eu referir. Algumas coisas relacionadas com o doutoramento em Ciência Política, que já foi descrito anteriormente na apresentação da Patrícia. É um doutoramento que inicia no ano letivo 2011-2012. Eu próprio fiquei a descobrir que o doutoramento em Ciência Política abriu um ano depois de eu ter chegado no ISCTE. Não sabia, descobri de fato agora.
Portanto, eu lembro-me que quando cheguei já comecei a dar uma outra aula por convite no programa de doutoramento, que eu na altura pensava existisse já há muitos anos, mas de fato era recém-criado. E, portanto, foi interessante descobrir este aspecto. Há duas áreas de especialização, a ciência política e as relações internacionais, e também, como já também a Patrícia referiu, isso digamos, um aspecto comum a todos os programas de doutoramento, temos conferências doutorais com convidados externos, dois convidados para a ciência política, 2 convidados para as relações internacionais, digamos, por cada semestre. E eu queria acrescentar esta informação que nos últimos anos também tentamos criar parcerias com os outros doutoramentos. Por exemplo, organizamos uma conferência doutoral em parceria com o doutoramento em comunicação e outros também com outros doutoramentos em sociologia, também em ligação com os grupos de investigação, em parceria com ciclos de seminários, portanto também tentando uma sincronia e uma convergência de interesses, também para aproveitar também às vezes a passagem de colegas e investigadores internacionais que estão aqui e portanto também não sempre nem sempre temos muitíssimos recursos para esses eventos, portanto às vezes é bom também aproveitar dessas sinergias para aumentar, digamos, as possibilidades das pessoas para serem convidadas. Aqui eu queria apenas abrir brevemente a página das teses defendidas para mostrar um pouco a variedade de temas. Eu não tive também, como o Pedro também, não tive a fazer porque não está a mexer? Uma análise aprofundada dos temas, como o Gustavo fez, mas é só para mostrar, digamos, de forma mais geral, que há várias questões ligadas à participação política em geral, mas também a questões mais específicas, como as questões de género, questões ambientais, as questões do digital, a questão cada vez mais democracia participativa, da democracia deliberativa, do papel também das novas tecnologias na participação política, por exemplo. Portanto, temos vários temas, por exemplo, esta tese definida desde as raízes até as galhos, perspectivas decoloniais sobre refúgio LGBTQIA em Portugal e Espanha. Temos várias teses também sobre PALOPS, portanto, tem uma variedade de temas e de áreas geográficas bastante relevante que tem vindo a crescer. Por exemplo, de crescimento, de democracia em novos territórios. Portanto, é apenas uma referência aos nossos tópicos. Também isso devido à diversidade e variedade de interesse de pesquisa dos próprios docentes envolvidos no programa doutoral, que depois se reflete também nas teses defendidas. Eu, pessoalmente, devo dizer que tenho orientado teses praticamente em todos esses programas doutorais, porque sendo na área de movimentos sociais, qualquer tese de movimentos sociais eu sou convocada, mesmo que seja movimentos sociais de viticultura ou movimentos sociais de gastronomia, eu posso também fazer, e portanto também contribuo no doutoramento em ciência política, mas também para as outras áreas, e acho que essa também é uma mais-valia do CIES, porque o fato que temos esses doutoramentos, esses programas doutorais ligados ao mesmo centro de investigação, permite também a transferência e as sinergias, as colaborações, e isso é só um valor acrescido das nossas teses, dos nossos programas e espero também dos resultados, espero também para os nossos alunos. Portanto, só alguns dados finais. No ano acadêmico 2011, 2013 tivemos entre 7 e 9 alunos e só aluno estrangeiro em ambos os anos letivos, e o número de vagas era 15.
Nos últimos anos, entre 2024, 2025, 2026, tivemos inscritos no primeiro ano 17, 16 alunos, com 12 ou 11 alunos estrangeiros, portanto, um grande número, quase maioritário, e o número de vagas de 25. No ano passado tivemos 4 teses defendidas e são 3 teses em agendamento no corrente ano letivo. Também queria sublinhar que o professor André Freire, que nos deixou agora há pouco mais do que um ano, também foi diretor do programa de doutoramento e também contribuiu muito para a sua consolidação e claramente foi bastante marcante, um evento muito marcante para o programa e para nós retomar e com a mesma intensidade, com a mesma energia essas atividades, e queria apenas deixar isso aqui como nota, que estamos a fazer o melhor, mas ainda, claramente, esse foi um evento que nos marcou significativamente, e também tivemos várias reuniões entre nós para ver como lidar com esta herança também, com os estudantes que tinham sido encaminhados por ele, também pelo tipo de temáticas que tinha aberto, e também para manter a continuidade e valorizar o que tinha sido feito, e também, claramente, de alguma forma, renovar, porque também os perfis podem mudar das pessoas envolvidas no programa doutoral, portanto, há claramente, constantemente este balanço para fazer, mas eu fico por cá e agradeço muito a possibilidade de falar do doutoramento. Muito obrigada. Muito obrigada, Guia. Vou passar então agora ao Nuno Luís Madureira, que foi durante muitos anos diretor do doutoramento em História Moderna e Contemporânea. Muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite para apresentar aqui o doutoramento em História Moderna e Contemporânea do ISCTE. O doutoramento em História Moderna e Contemporânea tem um ponto forte, que é uma grande diversidade de experiências e de escolas de pensamento no corpo docente. Isto cria uma pluralidade muito grande de visões, sem gerar confusão, que os alunos muito têm apreciado. O doutoramento herda a cor do departamento, que é o roxo. E eu, todos os anos, repito aos alunos o que está ali assim, que é o facto de o roxo ser uma cor que simbolicamente está associada à originalidade e à criatividade. 3 anos depois, vou aos júris das teses ver se isto é verdade ou se é falso. Nós temos um alicerce muito grande no doutoramento, para além do corpo docente, que é o secretariado do CIES, e eu queria deixar aqui um agradecimento ao trabalho que tem sido feito pela Sara Silva do CIES, e as pessoas que estão no doutoramento de História, mais tarde, quando terminam o doutoramento, têm a hipótese, se quiserem, ser integradas num grupo de investigação do CIES, que é o Grupo de Dinâmicas Históricas e Integração Global do Mundo. Tem ali, assim, as principais escolhas de temas dos nossos alunos para fazerem as suas teses. Com uma tendência muito clara nos últimos anos de todos os alunos querendo escolher cada vez mais temas da atualidade. Isto, apesar do corpo docente não ser nada favorável a isso. O corpo docente é da velha história e, portanto, quer mais século XVII, mais século XVIII e mais século XIX. Mas os alunos, mesmo assim, puxam sempre para trabalhos mais próximos da atualidade. Tivemos a oportunidade de ter 2 bolseiros, que são o Vítor Madail e a Fátima Fonseca, e estas bolsas permitiram a 2 alunos nossos dedicarem-se em full time durante 3 anos à investigação, com resultados que já estão a aparecer. A cor roxa, às vezes, funciona mesmo.
E, portanto, quando a cor roxa funciona, originalidade e criatividade, nós temos prémios atribuídos a teses de doutoramentos do ISTE. Destaca aqui o prémio Fundação Mário Soares 2021, atribuído à tese do nosso aluno Fábio Alexandre Faria. O prémio da Association for the Study of Traditional Environments, atribuído e financiado pela Universidade de Berkeley a Fátima Barona Fonseca, em 2024. E, mais recentemente, o prémio História da Europa, da Fundação Calouste Gulbenkian, atribuído este ano ao nosso aluno João Moreira. Para terminar, não vou comentar, mas queria-vos deixar com isto, que é uma receita. O que é que os diferentes professores podem dizer, quais são os pozinhos que devem estudar para conseguir uma boa tese em História. Muito obrigada. Muito obrigada. Passar então agora a palavra à Susana da Cruz Martins, diretora do doutoramento em Tenho Sempre que Ver, porque este é o Políticas de Administração e Gestão Escolar. Posso ajudar também? Ora, muito boa tarde. Este, como a Elsa já deu conta, é um jovem doutoramento, começou agora a ter as suas primeiras teses defendidas. Está cá o estudante, já não posso dizer estudante, não é? Mas o Gabriel Cipriano, que se doutorou há coisa de um ano, talvez, e... não, foi ainda este ano. Ressalto isto pelo simbolismo que representa. Este não é um doutoramento disciplinar, é um problema que olha para os problemas do sistema educativo, para as suas políticas, e aquilo que se pretende, na verdade, é criarmos agentes capazes de lidar, refletir, intervir nos problemas do sistema educativo, analisar as suas políticas e, portanto, ter uma reflexão e uma atuação através de instrumentos da investigação e dos seus resultados. Este doutoramento, que tem em geral 15 alunos por turma, o primeiro ano houve uma enchente, mas eu acho que foi pela expectativa que se gerou. Ele tem uma definição relativamente original, o normal e o mais recorrente é este doutoramento com estas temáticas acontecer dentro dos doutoramentos de Ciências da Educação. Essa não foi a abordagem aqui. Ele foi definido na altura a partir de um projeto da Gulbenkian e fui eu e o Luís Capucha que, com discussão com colegas e de forma mais alargada, que o definimos na altura, e ele representava uma oferta inovadora, sobretudo na relação com as outras universidades e com as outras ofertas aqui em Lisboa. E ele lida com desafios, alguns partilháveis aqui com os colegas deste painel. Há uma grande diversidade entre os estudantes, sobretudo, não tanto da atividade profissional, porque são quase todos professores, mas sobretudo da atividade da formação inicial que trazem. Temos professores, desde professores de música, há professores também de história, de uma série de formações iniciais que se encontram no doutoramento para discutir problemas dos sistemas educativos, das escolas e dos percursos educativos. Também tem outro desafio, que é este doutoramento olha muito para as políticas e colocar os professores a olhar para as políticas de educação é um desafio, desde logo, epistemológico, ou seja, a tentação de ideologizar a própria análise e a própria concepção das políticas no quadro dos sistemas educativos é muito grande. E é um caminho armadilhado, mas que alguns têm feito com muito sucesso, e
E estes doutoramentos que giram à volta de problemas, e os doutoramentos eu acho que são um bom instrumento para a transferência de conhecimento, estes principalmente porque eles em geral já atuam, já estão no sistema educativo e levam consigo conhecimento e possibilidades de intervir e de criar mudanças importantes. O doutoramento tem-se esforçado também para acompanhar aquilo que são as agendas não só nacionais, as discussões dominantes, mas também aquilo que é a investigação internacional, europeia, e isso temos também chamado alguns especialistas internacionais, até no âmbito das conferências a educação, também com o mestrado de Administração Escolar e com o mestrado de Educação e Sociedade. Olho para a Sandra, porque é a Sandra Mateus, que é a sua diretora, e isso tem permitido discussões mais alargadas e permitir uma comunidade de discussão acerca dos problemas da educação que eu vejo com muita utilidade e espero que com proveito também para eles. E é tudo. Cumpri o tempo. Muito obrigada, Susana, também pelo cumprimento do tempo. E passamos ao doutoramento mais jovem, não é? Portanto, o David Ferraz, diretor do doutoramento em Administração Pública. Muito obrigado, boa tarde a todos. Agradecer aqui a oportunidade de falar um pouco do recém-nascido, como já aqui foi apelidado várias vezes, doutoramento em Administração Pública. Apesar da área, isto ficar para o fim, verifica-se, não é? Apesar da área da Administração Pública, em sentido mais lato, ter uma longa tradição já no ISCTE, associada ao estudo das problemáticas do Estado, dos partidos, na área mais da ciência política, naquilo que é o estudo das instituições, da sociedade, da sociologia em geral, e ficar para o último lugar, dá-me essa perspectiva, com base naquilo que foram os depoimentos de todos os que aqui interviram. Dar nota também que é com gosto, com honra, que verificamos que é criado o doutoramento de Administração Pública justamente no aniversário dos 40 anos do CIES, e que há de facto um conjunto, um legado de memórias muito grande de vários professores e investigadores que foram deixando as suas marcas ao longo deste tempo e os seus estudos, que agora são usados também para definir os novos horizontes que se colocam à administração pública e, em particular, como objetos de estudo possíveis no doutoramento da administração pública. Dar nota, portanto, nós não temos propriamente um grande histórico, por isso não posso falar daquilo que são o número de alunos, daquilo que foi o histórico de evolução do doutoramento, mas dar nota daquilo que tem sido, de facto, a procura do doutoramento. Foi, creio que, dos doutoramentos mais procurados no ISCTE este ano. Teve perto de 100 candidaturas para 25 vagas. Portanto, temos 25 alunos neste momento inscritos e a frequentar o doutoramento em Administração Pública. Há aqui vários fatores explicativos, não é só a novidade. Há também aqui o que o Pedro já referiu, o incentivo da Administração Pública em pagar mais 400 euros a quem tenha doutoramento, o que me traz... Partilho mixed feelings. Porquê? Porque apesar de todos gostarmos de ganhar mais e termos essa ambição, fazer um doutoramento tem que ser muito mais do que isso, e preocupa-nos também aquilo que são as pessoas que vêm da administração pública só com essa motivação. Não pode ser só essa a motivação. Estou certo que pelo facto de termos tido a possibilidade de escolher 1 em cada 4 alunos dos que se candidataram, quase permitiu-nos ter os melhores e os mais motivados, mas também me preocupa porque é um doutoramento que traz pessoas essencialmente trabalhadoras já na administração pública. Preocupa-me aqui a combinação que é desejada no ISCTE e que tem sido praticada entre teoria e prática, mas em que a prática tem que ir beber à teoria e que não seja só uma aplicação de um projeto quase de mestrado, diria, aplicado a estas organizações. Portanto, este é um desafio pelo facto de termos alunos de várias origens, mas que têm em comum já quase todos serem trabalhadores da administração pública. Temos o desafio das formações, como também dizia o Pedro. A administração pública é pluri, multi, interdisciplinar, assim como esta área de estudo, e por isso vemos como muito desejado este trabalho conjunto com as outras áreas do CIES, e a integração inclusivamente no CIES dá-nos essa perspectiva, como também dizia a Guia, de termos orientadores, porque também precisamos, mas não só porque precisamos, mas também porque é conveniente estudar os fenómenos que se passam na administração pública com estas múltiplas perspectivas. Em termos de planos de
consolidação, eu diria assim, pensando naquilo que é o que já temos com base no histórico e no presente de outras áreas, para a área da administração pública, que o doutoramento é recente, mas a área da administração pública, como referi, já é muito antiga, em várias áreas científicas, mas mesmo a área da administração pública existe desde os anos 90, com o mestrado em administração pública. E, portanto, olhando para aqui para o que o doutoramento nos permite, em termos de consolidação desta área da administração pública, permite-nos ter, de facto, uma consolidação maior em termos de contributos para a reforma do Estado, um pensamento mais alicerçado naquilo que permite, espero eu, desejo eu, que não sejam só medidas avulsas de melhoria da administração pública, mas que se integrem num modelo mais pensado, mais coerente e que permitam efeitos mais práticos. Nós atravessamos na administração pública um período crítico de muitas aposentações, vemos isso na saúde, vemos isso na educação, no ensino superior inclusivamente, e eu costumo dizer, aqueles que nós selecionarmos numa lógica de estabilidade de emprego para a administração pública hoje são aqueles que vão servir o país nas próximas décadas e, portanto, precisamos de muitas qualificações nesta área da administração pública, precisamos de formar pessoas que pensem de forma estrutural os modelos de administração, a articulação com as políticas, com os modelos de Estado. A nossa perspectiva é transversal, não é sectorial de uma política em concreto, liga-se muito às questões também da gestão aplicadas ao setor público e por isso os desafios passam muito por conseguir tornar e a partir do ISCTE dar esse contributo para o pensamento da governação numa era que é particularmente desafiante, que é a área da digital governance, em que algoritmos colocam em causa muitas daquelas que são as nossas perspectivas de serviço público, decisões automatizadas que depois não sabemos a quem pedir responsabilidades, a accountability, a lógica da corrupção, da transparência, quando estes temas são mais fechados, enfim, uma multiplicidade de novas áreas, novos desafios que estamos a tentar consolidar também com uma presença forte de colaborações internacionais. Este primeiro ano de doutoramento conta com professores de várias universidades estrangeiras, de vários países, dos Estados Unidos, da Roménia, da Bulgária, da Bélgica, portanto, da Alemanha, mencionando apenas alguns dos nossos conferencistas. E isso é possível também pelo facto de nós estarmos inseridos em redes internacionais da área da administração pública, quer ao nível europeu, quer ao nível mundial, que nos permite trazer esses contactos, esse know-how, esses conferencistas e colocá-los ao serviço do ISCTE e dos nossos alunos de doutoramento. Posto isto, diria que esta lógica de interdisciplina, estou já a cederem muito o meu tempo, é? Ok. Então, para terminar e muito rapidamente, dizer que desejo que esta área possa dialogar com todas as outras, é de facto fundamental. Há áreas muito próximas, não as vou mencionar, mas estão aqui muitas delas representadas e desejar que essa colaboração possa trazer os frutos para os nossos alunos e para os nossos professores nesta área, que ainda assim, em sentido mais estrito de administração pública, são em número muito reduzido e que precisamos, de facto, de consolidar e aumentar neste sentido mais estrito. No sentido mais lato, eu já aqui referi a possibilidade e o potencial das várias colaborações. Muito obrigado. Muito obrigada, David. Eu, obviamente, não vou fazer nenhuma síntese final. Os balanços estão feitos, todos os doutoramentos o fizeram e a Patrícia fez um balanço inicial mais global. Os desafios também estão identificados e também, já agora, como co-organizadora aqui do fórum, também tenho a responsabilidade de não prejudicar agora o tempo dos painéis seguintes e, portanto, resta-me agradecer a todos e a todas a participação e desejar os maiores sucessos para estes 8 doutoramentos, ou outros que venham ainda a aparecer, não é? Ou os 12, contando com aqueles em que também participamos. Muito obrigada, então.